Bom dia, a paz esteja conosco, sejam todos muito bem-vindos neste domingo de luz, dia 4 de outubro, onde vamos falar sobre história, a história de um ser que se tornou, pela Igreja, um santo, aquele que fez prodígios que a ciência não explica, é considerado um milagre, mas também pelas suas atitudes, pelas suas formas, por aquilo que ele deixou de bem, de melhor para a humanidade. Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, falar sobre onde ele nasceu, o ano, o dia, a cidade, isso tudo já está escrito por aí, vocês já leram, já estão cansados de saber tudo isso. Mas vamos nos aprofundar um pouco no ser? Vamos nos aprofundar um pouco no seu caminho da iluminação? Vamos nos aprofundar um pouco na sua bondade, na sua meninice, mas na sua madureza, no seu ego, no seu espírito, no teu ser. Francisco de Assis, depois de Jesus, é o homem mais estudado. É o que tem mais escrituras sobre ele. Porque cada qual traz uma história, um momento, um tempo. De forma pela biografia oficial, não oficial, pelas histórias contadas por aqueles que viveram com ele, por aquilo que mediunicamente nos é passado, ou passado para algum autor, algum médium, e aí vem à tona histórias bonitas, elegantes, fatos, viagens. Cada qual vai contemplando a sua vida, e até hoje ele é um estímulo para muitos jovens querer seguir os seus caminhos. Os leigos, somos nós, e aqueles que entram na ordem. E aí, pela ordem, seguem a sua doutrina, seus ensinamentos, as rotinas, os hábitos e uma vida feliz de liberdade. Mas uma liberdade assistida, não uma liberdade sem controle, uma liberdade assistida, mas contemplada nos ensinamentos de Jesus, conforme Mateus. O livro de Mateus, ou São Mateus, o Santo. Pois assim vamos começar o nosso bate-papo. Francisco de Assis era um jovem eloquente, gostava de uma poesia porque aprendeu isso com sua mãe. E ele estudou em escolas fora da sua cidade natal quando viajava com o teu pai. Ele teve uma educação muito regrada, boa para aquela época. Mas em dado momento, ele entrou numa crise existencial. Todo jovenzinho quer ser alguém quando crescer. Ele queria ser um cavaleiro do rei, queria montar, queria defender os interesses da sua cidade, queria defender os seus pais, queria defender o povo. Ele já trazia isso em teu âmago, em teu ego, em teu espírito, que ele tinha que fazer alguma coisa para alguém. Aí o pai dele, com posses, conseguiu fazer com que ele adentrasse para ser um cavaleiro do rei, para defender a cidade de Assis, Peruja. Então ele foi guerrear. Só que nunca machucou ninguém. Male conseguiu levantar a espada, porque no momento em que ele estava para entrar num caminho de combate, aí alguém chamou ele. Filho, pare. Não vai lá. Quem está falando comigo? Eu sou. Fique aí onde você está.
E isso atordoou a mente dele. E já ele era conhecido como alguém fanfarrão, com seus poucos anos de idade, 15, 16 anos de idade. Um boêmio, mas um poeta, porque ele louvava a vida já. Ele já gostava de ver as pessoas felizes, os seus amigos, a sua família. Ele era um ser de muita alegria. Mas isso deixou uma confusão na cabeça dele. Criou um conflito muito grande. Eu tenho que defender o meu rei. Eu preciso defender essas terras. Não posso deixar os invasores. Mas algo forte veio na mente dele e falou, não, você vai ficar aqui. E ele obedeceu. Os amigos, na sua distração, foram e ele voltou para a sua casa. Foi dado como um desertor a primeira vez. Mas o pai conseguiu articular e ele voltou de novo em uma nova empreitada. Depois de vários conflitos, ele tomando a consciência, não, eu vou para defender este meu reino, vou defender a minha família, a minha cidade, vou defender o que for necessário. E foi novamente para novo campo de batalha. Desta vez, houve o confronto. Mas quando ele pensou em puxar a espada, alguém se colocou à frente dele, defendeu-o, caiu do cavalo, literalmente, foi preso, levado ao calabouço. Isso consta nos autos da biografia, nas fontes franciscanas, e todos nós sabemos sobre isso. Aí é que começou a sua vida, a sua mudança, a sua transformação, uma mudança de vida para melhor. Se antes ele tinha tudo que o pai poderia oferecer aos pais, ele começou a questionar. E mais uma vez, dentro do calabouço, na prisão, já há um bom tempo, com seu corpo franzino, porque ele já não era de porte atlético. Ele tinha 1,61 m, ele tinha alguns quilinhos, ele era franzino. Mas ali, dentro do calabouço, com pouca alimentação, ficou mais ainda, se debilitou, contraiu, desenvolveu a tuberculose, mas alguém tocou o coração dele. Lá tinha um sacerdote. Esse sacerdote rezava por todos. Tinha a escritura, tinha a leitura, porque era alguém que estudou, que teve uma educação, mas estava preso. E depois foi levado ao término da sua vida lá, porque era inimigo do rei. E ele deixou com Francisco de Assis um livrinho escrito em latim, e esse livro, Evangelho segundo Mateus. Já que ele não tinha o que fazer, ele começou a ler. Lembrou das histórias que sua mãe contava sobre Jesus, sobre a família sagrada, e ele começou a mergulhar dentro dessa história. E ao mergulhar ele foi contemplando. E contemplar é vivenciar, experienciar algo dentro de uma transcendência. Transcender é viver o místico, é avançar com os pés no chão, lógico, mas avançar em algo melhor e maior. Ele, então, foi compreendendo o que Mateus estava escrevendo ali sobre Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Tocado por este amor, por esse entusiasmo, ele guardou aquelas palavras. Tinha boa memória, conseguiu guardar todo, guardou o Evangelho na sua mente, tintim por tintim, versículo por versículo, capítulo por capítulo, vírgula por vírgula. Obviamente que, quando souberam que ele estava ainda vivo, o pai fez o quê? Movimentou recursos, pagou a fiança e teve o seu filho de volta. Quando ele em casa,
febres constantes em função das doenças manifestas no corpo, pela fraqueza, má alimentação, tuberculose e outras, mas ele foi se recuperando porque a Dona Maria de Bicali foi com amor tratando, com carinho, foi rezando, foi pedindo por ele, pedindo para que ele vivesse. Teve o seu pedido atendido, foi necessário. E depois de restabelecido, ele desperta e ele olha para a sua janela e vê uma cotovia, um pássaro. E aí ele vê a beleza do Criador na menor criatura. Então, ele começou a prestar atenção em outros ares. Ele prestou atenção no vento, ele prestou atenção no fogo, ele prestou atenção na terra, na água, no meio ambiente. Mas ele começou a prestar atenção também nas pessoas. E Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele começou a amar o seu próximo. Porque quando ele via, seja quem for, ele via Deus manifesto naquela pessoa. E ele amava com todo o teu ser, com toda a tua alma. E aquele abraço que ele dava, ele curava. Porque o campo bioenergético era favorável para isso. E a sua transformação foi tão grande que ele queria provocar isso em todas as pessoas. Ele queria mostrar a todos que a simplicidade é a verdadeira felicidade, que as necessidades criadas são dificuldades geradas. E é por isso que ele fez o que fez. Quis dar embora todas as coisas do pai, quis compartilhar. Papai, olha que maravilha, eu fiz alguém feliz. E o pai dele, você está maluco com aquilo que é meu, com o nosso suor? Você está maluco, está doido? E aí pegou e fez o quê? Carcerou ele. A Dona Maria, compadecida, enquanto o marido foi para a França comprar material, matéria-prima de novo, ela pegou e libertou ele. E ele começou a ter uma vida assim, mais livre, libertou das coisas. Quando o pai voltou, vocês sabem a história. Ele foi levado diante ao sacerdote e lá o sacerdote percebeu que tinha algo diferente nele. E falou, você não é da igreja, mas também não é dessa cidade, você é do mundo, veio para o mundo, por isso se chamará Francisco de Assis. Quando no simbolismo, e era normal aquele tempo, as pessoas ficarem nuas, era normal, ele pegou e entregou as vestes dele para o pai. Então, pai, estou te devolvendo tudo o que é teu, está aqui, todo o teu dinheiro, tudo que o Senhor me deu, está aqui. Ou seja, o pai só deu bens, deu coisas materiais. A mãe deu coisas morais. Lógico que o pai deu um ensinamento para ele também. Mas dentro desse ensinamento, ele foi à frente. Ele avançou. Ele estava liberto. Ele abraçou o mundo. Saiu feliz, cantando, louvando. E aí mais adiante veio de novo uma voz, Francisco, constrói a minha igreja. Ei, que coisa boa! E ele saiu catando pedra. Ele foi lá naquela igreja pequenina, a Porciúncula, e foi lá e reconstruiu ela com as suas mãos. E cantava e louvava para cada pedra que ele conseguia. E voltava para a cidade, ia pedindo pedra para um, para outro. Pedra era um bem maior naquele tempo, pelo menos é o que nós percebemos. E aí ele foi conseguindo. E quando ele construiu, quando ele ergueu a primeira capela, que ele rezou, fez a comunhão com os irmãos, e aqueles que caminhavam com ele, foram se sentindo empolgados. E aos poucos um largava suas vestes, abandonava-se, e aí depois eles iam atrás dele. E aos poucos ele foi sendo chamado de Pai Francisco. Que nome! Que responsabilidade, Pai Francisco.
E ele vendo, ele se enchia de glória, de honra, de ver aqueles humildes. E aqueles que eram ricos e que entenderam a sua proposta de vida e que abandonaram tudo ou que transformaram em bens para os mais necessitados. Largaram tudo, largaram as vestes antigas e vestiram a nova veste, a veste da irmã pobreza, com apenas um hábito feito pelas suas próprias mãos, por sacos de batata, de alimentos, tecidos à sua época. É verdade que nem todos aqueles que acompanharam ele conseguiram ficar os seus 11 primeiros discípulos. Um deles ele libertou, porque ele viu que ele não ia conseguir manter a sua postura como cristão, como irmão. Ele precisava ter a sua família. Ele libertou ele constituiu a sua família e foi um grande colaborador de Francisco também. Os demais foram seguindo os seus ensinamentos, foram seguindo o seu exemplo. Mas Pai Francisco meditava muito, contemplava muito, conversava com Cristo, conversava com a nossa Mãe Maria, conversava com os espíritos superiores, porque quando você transcende, você aumenta a sua frequência vibratória, você estará entrando em conexão com as mentes dessas frequências maiores, superiores, que traz um conteúdo maravilhoso para todos nós. Com isso, ele foi se desenvolvendo, foi se tornando um ápice dentro da própria igreja. Mas ele não podia fazer isso simplesmente. Ele foi alertado pelos seus amigos, precisava da autorização da Igreja Católica Apostólica Romana na figura do seu principal dirigente, o Papa. E assim ele falou, é só isso? Então vamos lá, vamos fazer. Vamos pedir autorização. O cardeal, amigo dele, ajudou ele nesta primeira estatuto, na primeira regra bulada. Isso vocês também já sabem. Não preciso retornar. Teve autorização do Papa, porque o Papa, em sonho, viu que chegou um anjo de luz e falou que ia ajudá-lo. Ele achava que era Jesus, mas na realidade era o próprio Francisco de Assis, que em desmembramento esteve com ele, conversou com ele. Vamos olhar por todos. Vamos ajudar a todos da forma mais simples, assim como está no Evangelho. Seguir o Evangelho não é fácil, não é para qualquer um, não. Porque seguir aquilo que Jesus deixou e que Mateus transcreveu, nem todos os sacerdotes seguem. E assim começou a ordem dos frades menores, descalços, a primeira ordem. Depois veio Clara, na segunda ordem. Depois veio a terceira ordem, os leigos. E nós estamos vivendo esse tempo. Francisco de Assis mostrou que é possível viver na simplicidade, que é possível a gente contemplar Jesus, mas que tem que ter trabalho. Sem trabalho não vive. Só de oração não se vive. Então, ele provocava, entusiasmava aos seus a trabalhar nos campos para ter o justo necessário, porque nos textos está dizendo lá, o Pai vai alimentar a todos, ninguém fica sem sua moradia, mas faça a sua parte. E aí ele ia para os campos, se colocava a ajudar a fazer as colheitas, e depois, quando era pausa para uma refeição, e naquele tempo era difícil, era escasso o alimento, eles também ficavam parados, aguardando, eles não pediam nada, até que aqueles que eram os fazendeiros, ou os camponeses, os colonos, dividia com eles um pedacinho de pão, ele abençoava. E aquele pão se multiplicava e distribuía para cada um pedacinho. E esse pedacinho
os alimentava de tal forma que parecia que você tinha comido uma feijoada. Ah, que coisa linda, que coisa boa. E é por isso que nós todos temos que ter confiança. Um alimento, por mais simples que seja, é uma entidade, que quando abençoada ela se multiplica, ela se alimenta, ela vitamina, ela nos nutre porque é abençoada. Francisco de Assis nos ensinou que nós temos que ter a nossa liberdade. Nós temos que ter uma linha de raciocínio lógico, uma fé raciocinada. Frei Bernardo uma vez pediu para ele: Pai Francisco, nos ensina a rezar. E aí ele levou eles lá para sua casinha. Francisco de Assis, 1,61 m, entrou no seu quartinho, já abaixado. Eles, que tinham uma estatura maior, tiveram que entrar gatinhando. E ele falou: toda vez que vocês forem rezar, temos que ser o quê? Submissos. Temos que confiar no Senhor. Quando nós abaixamos a cabeça assim, nós confiamos a pessoa que está à nossa frente. Quando a gente abaixa olhando nos olhos, eu não confio em você. Então ele ensinava que a reverência tinha que ser assim. E aí ele falou: quando vocês forem rezar, rezem assim. Ó Deus, grande e glorioso, ilumina as fraquezas do meu coração. Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-me, Senhor, o justo discernimento para cumprir tua santa e verdadeira vontade. Esta é a oração de Francisco de Assis. Ah, que coisa linda, contemplada e vivenciada. E um outro episódio bacana também foi quando ele estava com Frei Bernardo, Galantino e Bellarmino. E aí ele falou: bom, hoje vocês vão buscar comida para nós. Mas antes disso, vocês vão pregar o Evangelho, porque Jesus falou: ide de dois em dois, levai o Evangelho, ensina, trabalha, conquista, pede e vai obter. Bate e a porta vai te abrir. Mas Frei Bernardo falou: mas Pai Francisco, só o senhor tem aquele livrinho. Ah, ele pegou assim de algum lugar da bolsinha dele, puxou assim o Evangelho de São Mateus. E aí ele fez assim: ah, isso aqui? Pá, jogou. Por que o senhor jogou o Evangelho, Pai Francisco? Porque é para vocês serem o Evangelho nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Olha que ensinamento. Não é o que está escrito, é o que sai. Vocês já aprenderam muito comigo? Como é que não sabem levar a palavra de Cristo? Como é que vocês não sabem falar um pouco sobre o Evangelho? Porque o Evangelho está em você. Não está num texto, não está numa palavra, não está num escrito. Está em você, já está no teu ser. Você é o Deus personificado. Porque a centelha divina hoje está encarnada na tua figura, na minha figura e na figura daquele que hoje está ascensionado, Francisco de Assis. Poderíamos falar muito sobre isso. Poderíamos falar sobre a paz que ele transmitia nos locais em que ele estava. Poderíamos falar sobre os seus feitos, mas o tempo é curto, é escasso. Mas está aí a dica: procurem ler, saber mais sobre ele, que é o dia de hoje, mas tantos outros também que, como ele, compreenderam que o Evangelho é simples, é o verdadeiro amor. O Evangelho
somos nós no Pai personificado, porque o Verbo, o Ser, o Eu Sou, se fez carne. Faze bem. E vamos terminar ouvindo esta música. Contemplando a melodia neste momento e neste dia, que sob as bênçãos e as mãos de Francisco de Assis, envolvendo a você neste momento que está me vendo, me ouvindo, trazendo a paz, a verdadeira paz, trazendo o amor, o verdadeiro amor. Que nesse momento estas bênçãos venham do alto e que pelas mãos superiores te ilumine, abençoe teu caminho, abençoe o teu local de trabalho, teu local de estudo, abençoe todo o teu ser e me abençoe também, porque somos todos ainda fracos, nos equivocamos, muitas vezes nos perdemos, mas mãos amigas são estendidas para nos soerguer. E assim eu sinto Ele neste momento, estendendo as suas mãos para erguer a todos nós, para que sejamos o Evangelho em nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes. E é por isso que passamos a ser um instrumento da paz de Deus. Paz e bem, um excelente domingo, até qualquer momento.